Continuando agora com o inciso 4, né? O pedido com suas especificações. Está lá no artigo 319, inciso 4 do novel Código de Processo Civil. O pedido do autor ou da autora da petição inicial deve ser coerente com todos os fatos narrados pelo autor na sua petição e fundamentos jurídicos, né? Tem que estar coerente com os fatos e com o fundamento jurídico, legal, previsto na legislação, expostos na peça inicial. O pedido, né, com suas especificações, o pedido é a conclusão do autor, feito após a apuração dos fatos e do embasamento jurídico. Bom, entre o pedido, que é a conclusão do autor, os fatos, ou seja, os fatos concretos narrados também pelo autor, e a lei, ou seja, a legislação, deve haver uma ligação lógica, ou seja, o que nós já falamos que é o nexo jurídico, pois na falta de conexão entre esses três elementos, ou seja, o pedido do autor, os fatos narrados pelo autor e a lei, se não tiver uma conexão, a petição não será analisada, será indeferida. Bom, o autor, no seu pedido, irá requerer duas medidas judiciais importantíssimas. A primeira é o pronunciamento do Poder Judiciário a respeito de sua pretensão. E a segunda é uma providência, melhor dizendo, contra o réu. Então é o seguinte, nesse pedido, ele vai requerer, né, solicitar duas medidas judiciais, né? Que a primeira a gente chama de pedido imediato, pronunciamento do Poder Judiciário a respeito de sua pretensão, ou seja, um ato decisório do juiz, ou seja, um fazer ou um não fazer por parte do réu, por exemplo. Este ato se denomina sentença, que é o pronunciamento do Poder Judiciário a respeito da pretensão do autor. Esse pronunciamento denomina-se sentença, né? O Poder Judiciário se pronunciou, ou seja, sentenciou. E pode ter conteúdos decisórios diferenciados, ou seja, pode ser uma sentença condenatória, condenar alguém a alguma coisa, uma sentença declaratória, né? Confirmando um direito, por exemplo, ou constituindo um direito, ou seja, constitutiva. Então a sentença pode ser condenatória, fazer ou não fazer, né? Obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer, declaratória ou constitutiva. E a segunda providência contra o réu, que é um pedido mediato, com o objetivo de restabelecer o bem jurídico que sofreu ameaça de lesão ou a própria lesão em si. Essas duas medidas, ou seja, o pronunciamento do Poder Judiciário a respeito de sua pretensão, pronunciamento, sentença, e a providência contra o réu, né? Essas duas medidas solicitadas pelo autor são denominadas pela doutrina como pedido imediato, que é o pronunciamento do Poder Judiciário a respeito da sua pretensão, e o pedido mediato, que é a providência contra o réu, respectivamente. Para esclarecer, é sempre bom recorrer a um exemplo. Se uma pessoa causa dano a outra, tem o dever, a obrigação de reparar esse dano. Ponto. Né? Bom, assim sendo, o pedido do autor, numa ação de indenização por responsabilidade civil, será uma sentença condenatória, pedido imediato, ou seja, pronunciamento do Poder Judiciário a respeito de sua pretensão. Uma sentença que seja condenatória, bem como a indenização cabível com o objetivo de compensar os prejuízos havidos, né, reparar os danos em virtude da conduta do réu. Aí já seria o quê? Um pedido mediato, uma providência contra o réu, né? O novo Código de Processo Civil determina no seu artigo 322 que o pedido, lembrando que o pedido é a conclusão do autor, deve ser certo. O pedido deve ser certo. Vamos lá. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Entende-se por pedido certo, literalmente falando, aquele que é expresso, sendo identificado pelo gênero e não pela espécie.
Bom, o pedido do autor não pode ser oculto, mas deve ser requerido expressamente na peça, de forma clara e precisa. O autor deve dizer exatamente as medidas que espera do Poder Judiciário em relação à sua demanda, né? Conforme determinação do parágrafo 1º, ainda do artigo em comento, que é o artigo 322 do novel Código de Processo Civil, compreende-se no principal os juros legais, correção monetária e verbas sucumbencial, inclusive honorários advocatícios. Na legislação do Código de 73, do Código de Processo Civil antigo só contemplava os juros legais, como o pedido indireto ou o pedido implícito. A jurisprudência, a partir dos anos 80, também aceitava a incidência de correção monetária como pedido indireto. A redação do parágrafo 1º do artigo 322 fala também em verba sucumbencial, inclusive honorários advocatícios. Tal especificação é necessária, porque os honorários são do advogado, e se não houvesse requerimento e não fosse especificado, a busca destes seria impossível. Artigo 322, parágrafo 1º. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 322 do novo Código de Processo Civil fala sobre a interpretação do pedido, que deverá considerar o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Vamos ao artigo 322 no seu parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Tal norma remete-se a um certo informalismo quando da interpretação do pedido e, segundo o artigo 324 do novo Código de Processo Civil, o pedido deve ser determinado. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Assim, podemos dizer que todo pedido deve ser determinado, ou seja, preciso quanto à quantidade, né? Nos termos do artigo 323 do novo Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e incluídas na condenação, se não, vamos ver. Artigo 323, in loco. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Ou seja, nesse sentido, nada mudou em relação ao Código de Processo Civil de 73, tá? Pedido genérico. Bom, todo pedido deve ser determinado, já falamos isso várias vezes. Bom, regra do caput do artigo 324 do novo Código de Processo Civil. Contudo, o parágrafo 1º do artigo 324 do novel Código de Processo Civil previu algumas hipóteses, né, em que o pedido pode ser genérico, correlato em relação ao Código de 73, Código de Processo Civil, no seu artigo 286, salvo engano. Bom, artigo 324 do novo Código de Processo Civil, né, que é o nosso Código de 2015, Processo Civil de 2015, parágrafo 1º. É lícito, ou seja, é legal, porém, formular pedido genérico. Então, é o que a lei prevê, né? A lei te dá algumas situações em que o pedido pode ser genérico, mas a priori ele tem que ser o quê? O pedido tem que ser determinado. A princípio tem que ser determinado. Mas, no seu parágrafo 1º, o artigo 324 diz que é lícito formular pedido genérico, inciso 1, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Inciso 2, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Importante mencionar que o pedido imediato nunca poderá ser genérico, devendo este ser sempre determinado, ou seja, deve ser requerida ao judiciário uma sentença que implique numa condenação, uma declaração ou uma execução.
Lembrando que esse pedido imediato, que nunca poderá ser genérico, é aquele pronunciamento do Poder Judiciário a respeito de sua pretensão. Ou seja, é a sentença, né? Ou seja, um ato decisório do juiz. Este ato se denomina sentença e pode ter conteúdo decisório diferenciados. Sentença condenatória, declaratória ou constitutiva. Essa sentença condenatória, declaratória ou constitutiva nunca, jamais, em tempo algum, poderá ser genérica, né? Devendo este ser sempre determinado, ou seja, pedido imediato é determinado sempre, né? Deve ser requerida ao judiciário uma sentença condenatória, declaratória, constitutiva, né? Que implique numa condenação, declaração ou execução. Já o pedido mediato, que é uma providência contra o réu, com o objetivo de restabelecer o bem jurídico que sofreu ameaça ou lesão propriamente dita, né? Em virtude de lesão ou ameaça ao direito do autor, pode ser genérico, em algumas hipóteses também elencadas em lei. O parágrafo 1º do artigo 324 do novo Código de Processo Civil determina que é lícito, é legal fazer pedido genérico, em que falta a definição da quantidade ou qualidade, né? E somente serão permitidas em 3 hipóteses importantes. Vamos entender cada uma delas. Inciso 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Entende-se por ações universais aquelas em que há uma impossibilidade de determinar a quantidade a ser requerida. Seriam ações que versem sobre uma totalidade de bens. Essas ações se identificam com os casos de universalidade de fato e universalidade de direito. Um exemplo de universalidade de fato seria uma biblioteca, e uma universidade de direito, o exemplo seria a herança. Em ambos os casos, universalidade de fato e de direito, não há como se definir a quantidade exata de bens. E nesse caso é permitido que se faça um pedido genérico, até porque quem já estudou direito das sucessões sabe que a herança é um condomínio, né? Enfim. Inciso 2. Quando não for possível, a herança é um condomínio antes da sua divisão, antes da partilha, né? A herança está lá, é um condomínio, né? Depois da partilha, aí sim, partilhou, individualizou de quem é quem, beleza. Mas a herança em si, ela é um condomínio, né? Todo mundo tem, as pessoas, né, os herdeiros têm uma participação ali, mas não sabem delimitar, por isso que é um condomínio, né? Universalidade de direitos. Inciso 2, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Bom, no segundo caso, não há como prever todas as consequências de prejuízos causados ao autor, né, ou autora da petição inicial, em virtude do ato ilícito, né, do dano provocado pelo réu. Não há como apurar a extensão do dano provocado. Pô, acabei de falar. Nessa hipótese, o autor, né, da petição inicial também poderá fazer pedido genérico, pois é impossível, né, ao autor determinar o valor de algo que ainda não foi devidamente apurado. Bom, nessa hipótese, o autor também poderá fazer pedido genérico, pois é impossível a este determinar o valor de algo que ainda não foi apurado. Bom, para exemplificar, recorre-se ao caso de um exemplo aqui, a gente vai dar de uma pessoa que sofreu lesões em virtude de um atropelamento provocado pelo réu alcoolizado. Nesse caso, a pessoa necessitará de tratamentos médicos e longo tempo fazendo fisioterapia. Assim, no momento da propositura da ação de indenização, né, contra o réu, não há como apurar todos os prejuízos causados, né, haja vista a necessidade de um tratamento continuado no tempo. Dessa forma, o autor ou autora da petição inicial poderá fazer um pedido genérico, que implicará em sentença condenatória, pedido imediato, né, mediante pagamento em dinheiro, mas sem valor determinado, pois ainda é impossível especificar um montante, né, do prejuízo, do que a pessoa gastou, né, que foi atropelada. Tá? Observação: nesse exemplo do atropelamento, não se pode exigir da parte autora, né, que fez a petição inicial,
que aguarde até que o tratamento se complete para somente depois juizar a ação. Essa restrição é impossível, pois a Constituição da República Federativa do Brasil garante a qualquer pessoa o direito de ação incondicionado. Dessa forma, não há possibilidade de criar restrições à parte para que ajuize a ação somente ao tempo que souber exatamente a extensão e o valor do dano. Ou seja, em loco, ela já pede uma parte, né? E depois ela corre atrás do montante total, né? E se ela não tiver dinheiro, né? Então ela tem que correr atrás mesmo. Vai gastar. Ela sofreu atropelamento. Vai gastar do seu bolso, ela já tem que entrar com uma ação, né? Para poder equalizar as suas despesas, né, com o médico. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. O terceiro caso ocorre quando o autor não puder determinar o pedido por estar dependente, ou melhor, pendente, um comportamento a ser exercido pelo réu. Vai ficar mais fácil com o exemplo. O exemplo seria a obrigação de fazer. Tendo em vista o descumprimento pelo réu, surge a figura da indenização. O réu descumpriu um fazer, né? Ele tinha que fazer, descumpriu. Então surge a figura da indenização. Nesse caso, como quantificar a princípio o valor dessa indenização? Nos termos do artigo 324, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, o disposto nesse artigo aplica-se também à reconvenção. Vamos a ele. Parágrafo 2º do artigo 324. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. O pedido assume dentro do processo grande importância, pois define os limites da demanda, bem como da sentença. Pois o juiz não poderá julgar além do que está sendo pedido na petição inicial, né? Sabe-se que o pedido é feito frente ao Estado, né? Tutela jurisdicional, através do órgão do Poder Judiciário competente para a ação. Contudo, o autor visa uma conduta que vai refletir diretamente contra o réu, que foi responsável pela lesão ou ameaça a direito do autor. Vamos agora ao pedido alternativo. Bom, em relação ao pedido, pode haver também pedidos alternativos, aqueles em que o réu poderá cumprir por duas ou mais maneiras. É como se houvesse mais de uma alternativa para o réu cumprir a sua obrigação perante o autor. Assim, deve-se lembrar que o autor possui um único direito perante o réu, mas que pode ser restabelecido caso o réu atue de uma maneira ou outra prevista no pedido. Isso está elencado no artigo 325 do novo Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 325 do novo Código de Processo Civil. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo, de mais de uma maneira. Bem lógico, né? Convém destacar, neste caso, que quando pela lei ou contrato a escolha couber ao devedor, né, ao réu, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um modo ou de outro, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. É o que diz, é o que preconiza o parágrafo único do artigo 325 do novel Código de Processo Civil. Vamos a ele. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, no nosso caso aqui, réu, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Vamos falar agora, já que está falando de pedido, vamos tratar aqui do pedido subsidiário. Pedido subsidiário, né? O pedido do autor, a petição inicial, também poderá ser realizado em ordem subsidiária, no intuito de que, se o juiz não acolher o pedido anterior, possa acolher o pedido posterior. Isso é o que preconiza, é o que está previsto no artigo 326 do novel Código de Processo Civil. Vamos a ele. É lícito, ou seja, é legal, formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juízo, o juiz, magistrado, juiz de primeiro grau, primeira instância, conheça do pedido posterior, quando não acolher o anterior. Isso no Código de 73 estava lá no artigo 289, salvo engano, que chamava até de pedido sucessivo. A nomenclatura não é adequada, já que a palavra sucessivo trazia a ideia de sendo acolhido um após deve ser acolhido o outro, ou seja, acolhe um, depois acolhe o outro, aí dava confusão. Bom, já a palavra subsidiário é mais adequada,
pois acolhe-se o posterior, se não acolher o antecessor. Bom, nos termos do parágrafo único do artigo 326 do novo Código de Processo Civil, é lícito, é legal formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Vamos ao parágrafo único do artigo 326. É lícito, ou seja, é legal, formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Falando sobre pedido, continuando, né? Vamos estender aqui para o pedido cumulado. Também há a possibilidade do autor realizar pedido cumulado. Está lá previsto, né, no artigo 327 do novo Código de Processo Civil, né, que corresponde no Código de 73 ao artigo 292. Para quem é pesquisador, né, de legislação comparada aí. O Código de 73 estava lá no artigo 292 do CPC. E no atual Código, pedido cumulado está no artigo 327. É lícito, é legal a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, não haja nexo. Entende-se por cumulação de pedidos quando, num único processo, o autor pode requerer, pode solicitar, pode pedir várias medidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar sua demanda. Mas, para que isso seja possível, é necessário que o réu seja a parte legítima para responder pelos pedidos cumulados. Quando há, no mesmo processo, duas ou mais pessoas respondendo no polo passivo, no caso nós temos aí um litisconsórcio passivo, também é possível se fazer pedidos cumulados, desde que todos os réus sejam partes legítimas para responder perante os pedidos. Outros aspectos a se verificar quando se for fazer pedidos cumulados é que eles devem ser compatíveis, ou seja, um não pode excluir o outro. Importante. Além disso, o juízo competente deve ser o mesmo, não podendo fazer pedidos cumulados, sendo que cada um deles deve ser apurado em juízos diversos. Bom, importante mencionar que, embora o autor faça pedidos cumulados, mas que deviam ser apurados em juízos diferentes, ou seja, competências jurisdicionais diferentes, esse fato não vai fazer com que a petição inicial não seja analisada, né? Não vai fazer com que ela seja indeferida, inepta. A consequência será o membro do Poder Judiciário se pronunciar somente pelo pedido em que ele é competente, ou seja, membro do Poder Judiciário aqui é o magistrado, o juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância, né? Ele vai responder apenas pelo pedido em que ele se acha competente, e o outro pedido ele vai declinar para um outro juiz, né? Se omitindo perante o outro, que não é da sua competência. Aí, no caso, ele declina para o outro juízo que ele julga competente. Bom, nesse sentido, aborda a súmula 170 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vamos a ela. Súmula 170 do STJ compete ao juízo onde primeiro foi intentada a ação de acumulação de pedidos, especificamente trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites de sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com pedido remanescente no juízo próprio. Por fim, para haver acumulação de pedidos, já que a gente está falando de acumulação de pedidos, é necessário que entre eles haja identidade de procedimento, ou seja, que o procedimento indicado para apurar um pedido seja o mesmo do outro pedido. Contudo, admite-se a acumulação quando, embora se trate de procedimentos distintos, ou seja, diferentes, possam os pedidos serem apurados pelo procedimento comum, sem prejuízo do emprego de técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Assim, a acumulação só será possível se houver legitimidade entre os réus, mais compatibilidade entre os pedidos, mais juízo competente, mesma competência para os pedidos, e mais adequação, que é entre os procedimentos. Nesse sentido, dispõe o artigo 327, parágrafo 1º ao 3º
do novo Código de Processo Civil. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 2º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que, inciso 1, os pedidos sejam compatíveis entre si. Inciso 2, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Inciso 3, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3º, o inciso 1 do parágrafo 1º, que é os pedidos sejam compatíveis entre si, não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo anterior, artigo 326. Nos termos do artigo 328 do novo Código de Processo Civil, em se tratando de obrigações indivisíveis com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Isso tem uma correspondência com o Código de Processo Civil de 73, artigo 291, salvo engano. Bom, artigo 328, na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Bom, ainda sobre o pedido, o autor poderá, até a citação, alterar ou aditar o pedido ou a causa de pedir sem consentimento do réu. Vamos repetir aqui. Sobre o pedido, o autor da petição inicial poderá, até a citação, ou seja, enquanto não chamar o réu para dar ciência dele que está tendo um processo, né, que envolve essa pessoa, até a citação, o autor pode alterar ou aditar o pedido, né, adicionar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu. Ou seja, depois de citado o réu, o autor, para ele alterar o pedido ou aditar o pedido, né, ou a causa de pedir, aí vai ter que ter o consentimento do réu. Se já foi citado, já era. O réu vai ter que autorizar. Até o saneamento do processo também poderá fazê-lo, né, essa alteração ou aditamento do pedido. Bom, mediante o consentimento do réu, no prazo mínimo de 15 dias. O juiz pode alargar, né, dilatar esse prazo, facultado o requerimento de prova complementar. E tal norma aplica-se também à reconvenção. E é o que diz o artigo 329 do novo Código de Processo Civil. O autor poderá, inciso 1, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, até a citação. Inciso 2, até o saneamento do processo, poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, ou seja, já foi citado, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste, né, do réu, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único, né? Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Bom, no próximo vídeo vamos falar sobre valor da causa, não menos importante, ok? Que é o inciso 5 do artigo 319.